Olá! Bem-vindos e bem-vindas ao Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online, o espaço onde a gente busca entender melhor os assuntos, né? Sempre direto das fontes. E hoje, olha, o nosso tema mexe com a memória, com o paladar de, acho que quase todo mundo no Brasil, viu? O pão francês. Ah, o famoso pãozinho. Essencial, né? Totalmente. Aquele onipresente, casquinha crocante, miolo macio. E olha só, segundo dados, ele está em 95% dos lares brasileiros. É impressionante. 95% é muita coisa. Muita. É mais que só comida, né? É tipo um patrimônio afetivo mesmo, alimentar. E a nossa conversa hoje é baseada numa análise bem legal de um artigo recente do jornal Alfredo Wagner Online. Esse artigo investiga a história desse ícone e tenta responder uma pergunta. Dá para fazer essa maravilha em casa? De verdade? Uma pergunta que muita gente deve se fazer, imagino. Com certeza. Então, a nossa missão aqui hoje é, desvendar um pouco as origens desse pão, que, né, apesar do nome, é super brasileiro. A gente quer entender o que faz o pão da padaria ser tão especial. Aquela textura, aquele sabor, quais são os segredos? Os segredos por trás do balcão. Isso! E, claro, vamos dar uma olhada na receita caseira que o artigo propõe. Será que dá para chegar perto do pãozinho ali da esquina? Porque, fala sério, quem nunca ficou com água na boca só de sentir aquele cheirinho saindo da padaria, hein? Impossível resistir. A ideia de fazer algo parecido em casa é tentadora demais. E é fascinante, né? Com algo tão cotidiano como o pão francês, carrega tanta história, tanto afeto aqui no Brasil. O artigo mencionar essa presença massiva em quase todos os lares, como você disse, já mostra o quanto ele vai além de só alimentar. É quase um elo, né, na mesa brasileira. É verdade. Bom, então vamos começar a desembrulhar essa história. E ela tem umas curiosidades, porque apesar do nome francês, a receita, olha só, não veio prontinha da França, não. É uma criação bem nossa, brasileira mesmo, lá do século XIX. Ah, é? Como assim? Então, parece que a elite da época, que viajava para Paris e via os pães de lá, começou a pedir para os padeiros daqui para fazer algo parecido. Só que o resultado foi uma adaptação, sabe? Uma versão nossa, talvez mais adaptada para o nosso clima, para os nossos ingredientes, uma tropicalização do pão. Que interessante. Uma versão abrasileirada, então. Exato! E essa adaptação não só deu certo no paladar, como virou um pilar econômico, né? O artigo menciona isso de forma bem forte. Traz um dado da ABIP, a Associação Brasileira da Indústria de Panificação, que o pão francês é responsável por mais da metade, mais de 50% do faturamento das padarias. Mais da metade. É um número que choca um pouco, né? Mostra que não é só mais um pãozinho. É o produto. Exatamente. O carro-chefe absoluto. Por isso que o Ângelo de Souza, que é diretor de panificação da prática e é citado no artigo, chama o pão francês de coração do setor. Ele diz que esse pão carrega tradição, memória e técnica. É incrível pensar que algo que começou como uma tentativa de imitar outra coisa ganhou uma identidade tão própria, tão brasileira. E a produção dele, bom, é bem mais complexa do que a gente imagina às vezes, né? Não é só misturar farinha, água e sal. E essa complexidade toda nos leva direto para aquela pergunta, né? Por que o pão da padaria é ele mesmo? E por que é tão complicado fazer igual em casa? O que define aquele padrão que a gente ama? A casquinha fina, estalando, o miolo leve, airado, aquele cheiro. Olha, não é mágica, com certeza não é. A análise do artigo aponta para dois fatores principais: tecnologia e precisão, quase ciência. Ciência, na padaria. Sim. As padarias profissionais trabalham com variáveis muito controladas, difíceis de replicar em casa. Primeiro, os ingredientes. Usam farinhas específicas, sabe, para panificação, geralmente com mais proteína. E essa proteína é chave para formar a rede de glúten que dá estrutura para a massa. Ah, entendi, a farinha já é diferente. E o que mais? Equipamentos. Exatamente, aí entra a tecnologia.
Equipamentos especializados fazem uma diferença brutal. O artigo até compara os métodos antigos, manuais, com os de hoje. E quais equipamentos são esses tão importantes? Pensa numa massadeira profissional. Ela não só mistura, ela desenvolve a massa de um jeito controlado. Permite colocar mais água na receita, o que deixa o miolo mais úmido, mais leve. E ela trabalha a massa até chegar no famoso ponto de véu, aquela película fininha, elástica, que mostra que o glúten está perfeito. Fazer isso na mão exige força, viu? E técnica. Nossa, faz sentido. E os fornos? O artigo parece dar um destaque para eles também. Com toda razão. Os fornos profissionais com controle de vapor talvez sejam o maior diferencial. Aquela injeção de vapor bem no comecinho do cozimento é um segredo técnico fundamental. Vapor. Para quê? Para não queimar. Não só isso. O vapor umedece a superfície do pão. Isso atrasa a formação da casca. Aí o pão consegue crescer mais dentro do forno, sabe? O tal do salto de forno. E o resultado é aquela casca fininha, brilhante e super crocante, que é a marca do bom pão francês. Fora que ajuda na cor dourada e no aroma também. Uau! Então não é só temperatura alta, é a umidade na hora certa. É ciência mesmo. Exato. Como diz o Ângelo de Souza lá no artigo, a panificação é uma ciência. Ele lista os pontos críticos, tipo de farinha, temperatura da água, que mexe com a fermentação, tempo e temperatura da fermentação, que são essenciais para o sabor e para a estrutura, e o tal do vapor no forno. Mas olha que interessante, ele também fala que, mesmo com toda essa tecnologia, o fator humano, a experiência do padeiro, ainda conta muito. A máquina ajuda, mas o olho treinado, esse é insubstituível. Entendi. Bom, considerando toda essa tecnologia, essa ciência das padarias, a gente volta para a pergunta central do artigo do jornal Alfredo Wagner Online. É realista a gente pensar em fazer um pão francês bom mesmo em casa? Então, a resposta que o artigo dá é um sim, mas. Tipo, sim, dá para fazer um pão gostoso em casa, com certeza. Mas é importante ajustar a expectativa, sabe? Chegar num resultado idêntico ao da padaria, olha, é bem difícil. Justamente por causa desses fatores. A farinha especial e principalmente o forno com vapor controlado. Quais são as barreiras principais que a gente tem em casa, então, além da farinha? O forno? São essas mesmo. A farinha do mercado, por melhor que seja, não costuma ter tanta proteína quanto a profissional. E o nosso forno de casa não tem como injetar vapor daquele jeito, né? Com precisão. E isso afeta o resultado final. A casca pode ficar mais grossa ou menos crocante. O miolo talvez não fique tão leve, tão cheio de furinhos. Entendi. Expectativas ajustadas, então. Mas o artigo não desanima a gente, né? Ele propõe um caminho, uma receita caseira, pensada justamente para quem quer chegar perto daquele pãozinho querido. E o legal é que sugere umas técnicas para tentar, digamos, compensar as limitações que a gente tem em casa. Sim, são adaptações bem inteligentes. Uma das principais é usar o método da esponja. Esponja? O que é isso? É tipo uma pré-massa. Você mistura uma parte da farinha, água e o fermento e deixa isso fermentar um pouco antes de juntar o resto dos ingredientes da massa principal. E qual a vantagem? Por que não misturar tudo de uma vez? A esponja funciona como uma pré-fermentação. Ela dá um empurrão inicial para o fermento, sabe? As leveduras se multiplicam, começam a produzir mais sabor, o resultado é um pão com um gosto mais complexo, mais rico e uma estrutura de miolo que pode ficar melhor, mesmo com a farinha comum. É um passo a mais, mas que agrega bastante. Que legal! Curti a ideia da esponja. E além disso, o artigo fala da modelagem e daquele truque para simular o vapor, né? Exato. A modelagem é super importante, não é só dar o formato. A técnica que eles descrevem de abrir a massa e enrolar bem apertadinho, tipo um rocambole. Isso cria uma tensão na superfície da massa. Essa tensão ajuda o pão a crescer para cima no forno e a formar a pestana, aquele corte bonito que abre. Ah, pestana. Isso. O artigo até dá uma dica prática. Passar um pouquinho de banha, margarina ou óleo nas mãos, para a massa não grudar e para ajudar a enrolar direitinho. Boa dica. E o vapor caseiro? Como a gente faz essa mágica em casa? A ideia é improvisar, né? Tentar imitar o efeito do vapor profissional.
A sugestão do artigo é borrifar água nos pães antes de botar no forno e também borrifar água nas paredes quentes do forno logo que você coloca os pães lá dentro. Isso cria uma nuvem de vapor inicial. Ah, entendi. Para tentar manter úmido ali no comecinho. Exatamente. O princípio é o mesmo. Umedecer a superfície para a casca não formar tão rápido, dar chance para o pão crescer mais e tentar deixar a casca mais fina e crocante. Claro que não é igual ao vapor injetado da padaria, mas olha, ajuda bastante sim. É um truque válido. Então, vamos recapitular o processo da receita do artigo, sem entrar nos detalhes de gramas, mas focando nessas técnicas-chave. Começa com a esponja para dar aquele up no sabor, depois mistura o resto, sova bem a massa para desenvolver o glúten, né? Caliza, elástica. E isso, sovar é fundamental. Aí divide, modela com cuidado, enrolando apertadinho para criar a tensão. Deixa fermentar de novo já na assadeira, forno bem quente. Antes de assar faz o corte, a pestana e borrifa a água nos pães e no forno para criar o vapor. Aí assar por pouco tempo, né? Uns 15, 18 minutos até dourar. É isso aí. Parece um processo que exige atenção, um certo carinho, mas totalmente possível de fazer em casa. Com certeza. E o legal é entender o porquê de cada etapa dessa adaptação. A esponja traz complexidade, a sova, a estrutura, a modelagem direciona o crescimento e o vapor caseiro tenta dar aquele toque final na casca. São, assim, compensações inteligentes para as ferramentas que a gente não tem em casa. É a ciência da panificação adaptada para a nossa cozinha. Faz todo sentido ver por esse lado da adaptação. E o artigo, no final, ele volta para aquela ideia mais afetiva, né? Reforça o papel cultural do pão francês. Sim, ele conclui lembrando que não importa ser feito na padaria do bairro, na indústria ou na nossa casa, o pão francês continua sendo um símbolo forte de afeto, partilha e história aqui no Brasil. É algo que une as pessoas. E menciona também empresas que desenvolvem tecnologia para o setor, como a Prática, que foi citada antes. O que o artigo fala sobre isso? Ele destaca que empresas assim têm um papel importante em ajudar os padeiros a manter a tradição do pão francês com qualidade e produtividade. Cita de novo o Ângelo de Souza falando dessa missão, usar a tecnologia não para mudar o pão, mas para preservar e até melhorar esse produto tão querido, garantindo que ele chegue bom na mesa das pessoas. É um equilíbrio entre tradição e inovação. Perfeito. Então, o que a gente tira de mais importante dessa nossa análise do artigo do jornal Alfredo Wagner Online? Recapitulando rapidinho. Primeiro, o pão francês tem a sua origem curiosa, bem brasileira. Segundo, a qualidade incrível da padaria vem da ciência, de ingredientes certos, equipamentos como amassadeiras e fornos a vapor. Muita técnica envolvida. Muita técnica. E terceiro, a boa notícia. Apesar de ser difícil fazer idêntico em casa, a receita e as dicas do artigo, como a esponja e o truque do vapor, são um caminho muito bom para quem quer se aventurar. Dá para ter um resultado delicioso e bem próximo do original. E isso me faz pensar numa coisa, talvez um passo além do que o artigo discute. Será que o objetivo de fazer pão em casa tem que ser sempre a cópia perfeita do pão da padaria? Talvez o valor maior esteja na própria experiência, sabe? O ato de misturar os ingredientes, sovar a massa, esperar ela crescer, sentir o cheiro pela casa. O processo em si, né? Exato. Todo esse processo artesanal. Talvez seja uma forma da gente se conectar mais com o alimento, com aquela ideia de afeto e partilha que o artigo fala. Criar as nossas próprias memórias em torno do pão. Que perspectiva legal. Muda o foco da cópia para a vivência. Faz muito sentido. Pois é. E pensando mais além ainda, como será que essa receita padrão se compara com as variações que devem existir pelo Brasil? Cada região pode ter seu jeitinho, seu segredinho para o pão francês, né? Fica essa curiosidade para explorar essa diversidade toda dentro do universo do pão francês aqui no Brasil. É um convite para a gente continuar aprendendo e, claro, experimentando na cozinha. Excelentes pontos para a gente continuar pensando com certeza e para mais análises aprofundadas como esta, buscando sempre conectar os pontos e ir fundo nos temas, não deixe de seguir o Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. A gente se encontra na próxima.